para você que chegou agora, de paraquedas nesse vídeo. Eu sou Ana Paula, sou amiga de muitos anos da Vilciana, que está aqui ao meu lado. E hoje nós intencionamos trazer uma conversa bem pessoal da Vilci e que nós julgamos que vai ser muito relevante para muitas mulheres que nos acompanham, ou para você que não nos acompanha, mas chegou nesse vídeo, você é bem-vinda. Se inscreva nesse canal porque nós temos conteúdos muito bons aqui para você. Então nós vamos direto pro assunto. Vilci, conta pra gente como foi a decisão pela maternidade. Era um sonho seu ser mãe? Na verdade, eu nunca sonhei, sendo bem sincera, eu nunca sonhei com a maternidade. Sempre, se eu tivesse que escolher entre a maternidade e a profissão, com certeza eu escolheria a profissão, né? Porque a maternidade não era algo que eu vislumbrava. E quando eu comecei a namorar o Wellington, nós conversamos, antes de nós nos casarmos, nós conversamos sobre esse assunto. E eu deixei claro que eu não tinha, assim, um sonho em ser mãe. E ele tinha, né? Então, ele tinha um sonho de ser pai. Então, nós conversamos, mas uma coisa que eu falei, né, pra ele, e foi uma decisão importante, eu disse, olha, eu não tenho este sonho, um vislumbro, mas eu estou disposta a abrir mão de qualquer coisa se for a vontade do Senhor na minha vida. Então, quando nós casamos, eu falei, ó, nós vamos orar e se for a vontade do Senhor, eu estou disposta a fazer aquilo que Deus quiser na minha vida. Então ela acreditou nessa palavra? Sim, acreditou. Vocês se casaram? Sim, casamos. E nós ficamos 4 anos, né, eu evitando se eu tomava remédio, mas depois dos 4 anos, eu fiz 40 anos, então nós conversamos e ele já queria muito, antes ele já queria um filho e aí nós conversamos, né, eu lembrei do que eu havia prometido e eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos parar o remédio, isso foi em outubro, quando eu fiz 40 anos, nós vamos parar o remédio e eu vou entregar para Deus. E o Senhor vai decidir. Mas eu acreditava que eu não ia engravidar, não, já tenho 40 anos, não, eu acreditava nisso. Que eu não ia engravidar, mas eu entreguei para Deus. E passaram-se 5 meses. E em março eu engravidei. E quando eu engravidei, assim, eu fiquei em choque, Ana Paula. Eu fiquei em choque, assim. Não foi algo assim, no dia, na verdade eu engravidei em março, mas eu fui ter a confirmação 3 meses depois, sabia? Quase 3 meses, eu estava quase completando 3 meses quando eu confirmei. E algumas amigas olhavam para eu lembro de uma amiga que ela olhou para mim, ela disse, tu tá grávida, tu tá diferente. Eu disse, não, ela disse assim, e ela perguntou de mim, tu mexeu a Santa Frase? Eu disse, tá. E por que tu não faz o teste? Eu disse, eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem, eu tinha receio, eu tinha medo, tinha assim, muito medo e eu falei, eu não tenho coragem. E aí eu lembro, Ana Paula, que eu trabalhava, né, e eu passei mal lá na escola. Tive um desconforto e fui no médico do trabalho, lá na escola mesmo que eu trabalhava. E a médica que me atendeu disse, existe a possibilidade de você estar grávida? Eu disse, existe. Ele então vamos fazer o exame, já passou o exame de sangue. E eu fui fazer o exame, mas eu tinha medo do resultado. E eu não fui buscar o resultado, fiquei com medo. E o tempo foi passando, e aí minhas amigas, aí o resultado, eu falei, não, eu já fiz o exame. Eu falei, não tenho coragem. Eu tinha que consultar pela internet, mas eu não tinha coragem de ver o resultado. E eu lembro que uma amiga viu pra mim e deu positivo, aí ela contou de mim antes dela ver, né? Ela disse, é pra dizer o resultado? Eu disse, por que tu não viu? Eu disse, não tenho coragem, então não posso ver? Pode. Aí ela consultou e ela falou, posso te falar o resultado? Eu disse, pode. E aí ela me falou, deu positivo. Eu caí em prantos, assim, chorei, assim, desesperadamente. Não consegui mais trabalhar nesse dia, fui pra casa e eu chorei muito, com medo. Mas um medo específico de alguma coisa ou de tudo, assim, que ia mudar um pouco?
eu não sei, assim, eu tinha um pavor, sabe, Ana Paula? Eu não sei explicar. Mas eu tinha, assim, um medo terrível do que ia acontecer, um medo... Eu não sei, eu tinha muito medo da maternidade, do processo. Eu tinha medo de tudo, eu tinha medo do parto, eu tinha medo após nascer, como ia ser, assim. Eu tinha um medo, assim, muito grande de todo esse processo. E em relação à profissão? Porque eu acho que isso iria... Já tinha pensado sobre isso? Eu acredito, eu tinha certeza que eu precisaria abrir mão. Eu acho que isso era o que mais me mexia comigo, porque eu sempre amei trabalhar, amei sair de casa, ir para a escola. Eu sou professora, eu dava aula, né, eu dou aula de matemática e eu amava isso. Então, assim, eu sabia que eu precisaria parar. Provavelmente, eu precisaria parar para parar a minha profissão, para ficar. Isso me dava, assim... Acho que no fundo também isso contava muito. Contava, com certeza, contava. E nesse dia que eu descobri, nesse mesmo período, o meu sogro estava estava doente, estava internado, e o meu marido ia nesse dia dormir no hospital com o meu sogro. Então eu fiquei a noite sozinha em casa. E eu lembro, Ana Paula, que eu peguei o meu celular e eu falei, eu vou compartilhar com as pessoas mais próximas de mim. Então compartilhei com a minha mãe, compartilhei com todos os meus irmãos, com meus pais, na verdade, com todos os meus irmãos, e escolhi as minhas melhores amigas e eu informei para elas, né? Mas se você ver a minha mensagem, que eu encaminhei para você também, se você for lá na minha mensagem, eu estava apavorada. Na verdade, eu não estava compartilhando com alegria. E naquela noite eu fiquei sozinha em casa, meu marido foi ficar com o pai dele no hospital e eu estava com muito medo. E eu lembro que enquanto eu passava a mensagem para as minhas amigas, assim, tão apavorada porque eu estava grávida, eu senti o Senhor falar comigo. E o Senhor falou assim, você está falando com muitas amigas, mas você não parou para conversar comigo. E naquele momento eu parei. Eu me ajoelhei lá no meu quarto e eu disse, Senhor, eu queria conversar contigo. Eu tenho uma novidade para te contar. E do jeito que eu compartilhei com as minhas amigas, eu falei para Deus, eu disse, eu tô grávida, Senhor. E eu não tô feliz, eu não sei porquê, mas eu tô apavorada, eu tô com medo. E eu comecei assim, eu abri meu coração assim pra Deus e comecei a falar o quanto que eu tava sentindo, eu tava com muito medo, E eu senti assim o cuidado de Deus, Deus cuidando de mim, Deus me abraçando, Deus me acalmando. E aquele momento foi um marco, porque a partir dali a minha gravidez foi diferente. E hoje eu vejo que foi preciso aqueles 3 meses, porque Deus preparou. Se naquele dia o meu marido estivesse em casa, eu não teria tido aquela experiência com Deus que eu tive. Então Deus preparou até o momento em que eu descobri, porque foi um marco na minha vida. A partir dali, a forma como eu olhei para a minha gravidez e para agora a possibilidade de ser mãe foi diferente, mas foi aquela experiência com Deus. E a partir dali eu comecei a aceitar. E foi uma gravidez maravilhosa. Você que me acompanhou sabe. E a partir dali tudo foi com muita tranquilidade. E assim, eu acompanhei mesmo de vista, né? Porque nós compartilhamos no mesmo ministério toda semana nós nos vemos, né? Finais de semana a gente fica boa parte do tempo juntas. Sim. E eu lembro, assim, eu acho que eu até cheguei a comentar com você que você tinha uma gravidez tranquila. E eu tenho certeza, assim, hoje, você compartilhando essa experiência, da forma como foi que você teve com Deus. E assim, eu nunca vi uma gravidez tão tranquila como você teve. E os médicos diziam que era uma gravidez de risco. Pois é. Mas eu não sentia enjoo, não sentia dor, dormia a noite toda. Meu marido levantava várias vezes para ir ao banheiro, dormia a noite toda. Trabalhei até últimos dias antes do parto. Eu estava na igreja servindo ao Senhor. Você acredita? Servindo ao Senhor. Terminou o Nova Kit, você embarcou no sonho de Natal, né? Ele nasceu em pleno sonho de Natal, né? E trabalhei o tempo todo servindo ao Senhor até a véspera. Sim. E muito bem, não sentia nada. Então assim,
Deus cuidou de todos os meus medos, tudo que eu sentia, aquele pavor. O Senhor acalmou, o Senhor cuidou, o Senhor... aquela entrega que eu fiz, que Deus cuidou de mim, Deus de fato cuidou muito bem do que eu pedi. A importância de a gente levar os nossos cuidados, né? Entenda, cuidado com o medo, desespero, aflição para Deus, que aquilo que nós somos incapazes de suportar ou de realizar, Ele nos dá a capacidade, né? As condições de fazermos. E você é uma prova viva disso, né? Sim, graças a Deus. De O Senhor cuidou de tudo. E aí, depois? E depois eu estava diante da decisão, né? O que fazer agora, né? Como eu disse no início, eu amava a minha profissão, né? Eu sabia que Deus queria que eu cuidasse dele e vinha a decisão, né? Largar o trabalho ou não, né? Mas eu estava vivendo um momento, Ana Paula, eu posso dizer que era o auge da minha profissão. Eu tinha um ótimo salário. Já trabalhava há anos, né? Como professora. Sim, mas... E você tinha chegado num período muito bom na sua vida. Muito bom da minha profissão. Eu estava numa excelente escola, com um salário excelente. Uma das melhores escolas, né? Melhor escola médio, né? Sim, sim. E a melhor, acho que é a melhor aqui em Manaus. Mas também o meu marido, ele estava vivendo um momento no trabalho dele, onde ele estava no processo seletivo, que já havia sido renovado e não podia mais ser renovado. Então, há alguns meses ia encerrar. E o meu salário, naquele momento, era um salário maior e ainda sabíamos que o emprego dele ia encerrar naquele processo seletivo. E quais eram as possibilidades disso? Sim, o que eu pensava, né? Eu cheguei a pensar de eu trabalhar no horário e ele, meu marido, ficava outro horário com ele. Eu cheguei a pensar até já que o contrato dele já ia encerrar, ele podia ficar com o nosso filho e eu continuava trabalhando. Confesso pra você que eu cheguei a pensar nisso, né? Mas eu coloquei isso diante do Senhor. Eu sabia que Deus tinha um plano, Deus tinha uma resposta, Deus queria me dar uma direção. Então, Deus colocou, conversei, orei, entreguei para Deus, Deus colocou o nome de alguns conselheiros que eu precisava procurar e me aconselhar. E embora você já tivesse essas possibilidades, né? Que sim, talvez seriam as viáveis diante da realidade financeira que vocês iriam se encontrar, né? Com o seu marido prestes a sair do trabalho, você com um ótimo salário, né? Então, assim, à vista de qualquer pessoa, assim, o mais viável seria isso, né? Seria. Eu queria saber se era isso que Deus realmente queria. Né? Então, eu queria saber se essa era a direção. O que Deus quisesse para você é o mais importante. Né? Eu estava disposta. Por mais doloroso que poderia parecer, por mais difícil que poderia parecer para mim. Que não combinasse com essas possibilidades. Eu estava disposta. E eu falei para Deus assim. Eu lembro que eu falei para Deus assim: Senhor, essa pessoa que Deus colocou assim para mim, que eu deveria procurar para me aconselhar, já era alguém que tinha uma experiência. Então, eu disse, Deus, eu vou me aconselhar com essa pessoa. Eu já havia me aconselhado com ela em outras áreas da minha vida. Eu disse, Deus, eu quero me aconselhar com essa pessoa, mas eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Mas, assim, é uma pessoa que exerce influência na tua vida. Sim. Mas só o parecer dela, assim, iria mesmo não, contar? Mas eu entendia, eu sabia que não era uma pessoa que ia falar aquilo que eu queria ouvir. Eu sabia que ela ia ser bíblica, ela ia me conduzir de acordo com a palavra de Deus, mas eu queria que ela entendesse o contexto que eu estava vivendo. Você não ia omitir nada. Eu não ia omitir nada, eu ia compartilhar tudo o que estava acontecendo, o tamanho do meu salário, a possibilidade, a questão profissional que o meu marido estava vivendo, possibilidade de em alguns meses já ficar desempregado, né? E com filho.
Então, eu queria explicar tudo isso e eu sabia que ela ia me direcionar de acordo com a palavra de Deus. E não aquilo, eu tinha pedido isso eu de tinha Deus, pedido, né? não aquilo que eu queria ouvir. Então, eu tinha essa segurança. Certo. E eu falei pra Deus, porque eu também não era alguém que eu encontrava toda semana, não era. Então eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade. Eu não tô atrás, mas me dê uma oportunidade de encontrar essa pessoa e me dê uma resposta, porque eu vou buscar conselho com ela. Eu falei pra Deus, né? E Deus me deu quando eu estava no 7º pro 8º mês de gravidez. A gente foi a um evento e lá ela estava. E eu lembro que eu falei pro meu marido, hoje, eu disse, hoje eu vou conversar com ela. Meu marido já sabia que ela era a pessoa que eu ia procurar. Hoje eu vou conversar com ela e hoje o Senhor vai me responder. O que Ele quer que eu faça? E eu perguntei pro meu marido, nós estamos dispostos a seguir aquilo que Deus quer? Porque eu tinha uma certeza que Deus ia me dar a resposta. E o meu marido falou, aí eu falei pra ele, eu disse, eu não quero ir buscar um conselho, eu não quero ter a direção de Deus e não ter coragem de seguir. E aí eu falei pra ele, perguntei dele, nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer que façamos? E ele disse, estamos. Aquilo que Deus direcionar, nós vamos fazer. Eu disse, então, eu vou lá conversar com ela. Que legal, olha. E aí, eu fui conversar com ela. E uma atitude de fé isso aí, né? Não só minha, mas do meu marido também. Vocês não sabiam qual seria a resposta, não sabiam qual seria a resposta que Deus daria, né? Por intermédio daquela pessoa que vocês oraram, pediram a oportunidade, mas estavam com uma atitude de fé para agradar a Deus, né? E eu diria assim que do teu marido mais ainda, né? Porque ele é o chefe, né? Da família, e aí ele estava prestes a perder o trabalho. Foi difícil. Baseado no que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, então acredito que Deus se agradou demais dessa decisão de vocês já. Sim. Inicial, de estar dispostos a fazer o que Deus iria direcionar, né? Sim, e nós já entendíamos que a importância de buscar bons conselheiros, né? Claro. Nós entendemos pela palavra de Deus que isso é importante. Deus ensina, não é? Sim, com certeza. Em Provérbios nós estamos, assim, recheados de ensinamentos que falam sobre conselhos, né? O sábio pede conselhos. Agora o insensato, ele fica só se baseando naquilo que ele pensa, nas possibilidades que ele acha mais conveniente, mas o sábio busca conselhos. E a Bíblia diz que há sabedoria, que há sucesso onde há conselhos. Agora, claro, né? Você precisa buscar a pessoa certa. Exatamente. E pelo que você está falando, você buscou a pessoa certa. Sim. Com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Estou falando isso porque eu acompanho, né? A vida de vocês. E quando eu procurei por ela, eu abri, tudo, acho que a gente conversou mais ou menos uns 40, 50 minutos. E quando eu abri tudo, ela entendeu. Eu não tenho dúvida que tudo que eu ouvi foi baseado na palavra de Deus. Eu ouvi, eu tive uma direção difícil, não foi fácil, né? Mas cada palavra, cada conselho, cada palavra que ela me falava, eu tinha mais certeza que Deus estava me conduzindo e que eu ia precisar tomar decisões muito difíceis. Mas eu digo pra você, eu tomei todas aquelas, eu segui cada conselho, mas eu não me arrependo. Tudo o que ela me falou, tudo o que Deus me disse através dos lábios daquele conselheiro, hoje eu já vejo os frutos daquela decisão, que foi tão difícil na época, mas eu vejo os resultados disso hoje. Foi nesse aconselhamento, Paula, que eu tomei a decisão se eu iria continuar servindo a Deus no ministério ou não, sabia? Nesse mesmo aconselhamento de eu sair ou não do trabalho. Que era uma outra coisa que realmente te preocupava. Sim, de você com relação ao ministério. Comigo. Eu servia no ministério, né? Sirvo até hoje e agora na maternidade o que fazer? Continuar servindo ou sair do ministério e ou abrir mão daquele ministério, né? Isso era algo, e nesse mesmo aconselhamento, Deus me deu a direção do que fazer. Mas é uma conversa longa. Eu posso um dia compartilhar. Então, para o nosso vídeo não ficar tão longo, nós vamos encerrar por aqui. Obrigada por você ter acompanhado. E acompanhe
o nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe e assim, em breve nós compartilharemos a conversa com detalhes que ela teve, quais foram os conselhos e quais foram as decisões que ela tomou. Se você ainda não conhece a fundo a vida da Vilce, né? Mas você que caiu de paraquedas aqui, curta esse vídeo, se inscreva e acompanhe os nossos próximos, que você certamente será muito edificado. Tchau!